Bom dia, igreja linda e abençoada. Uau, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Bom, a igreja está cheia e eu sei que muitas pessoas que nos visitam nessa manhã estão aqui por um motivo muito especial. E é claro que nós não podemos seguir em frente sem convidar aqui os nossos batizados nessa manhã. Queremos adorar o Senhor com mais uma canção. E enquanto eles vão adentrando neste templo, vamos celebrar a Deus aí com muito júbilo, com muita gratidão, porque essa é uma manhã de festa. A minha vida, a sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. A minha vida, a sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, 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 nova criatura. Aleluia! Glória a Deus! Você pode tomar o seu assento, por favor? É bom que enquanto isso eu consigo observar se temos que mexer na nossa logística aí. Queridos, o nosso coração se alegra por saber que este espaço é o suficiente que Deus nos deu para estarmos geograficamente plantados neste lugar. Às vezes nós, por não termos discernimento, e talvez por uma fala equivocada, podemos desprezar os primeiros começos. Mas nós já fomos muito menores do que isso. E o Senhor nos plantou aqui geograficamente. Então esse espaço não é pequeno. Porque nós já alargamos as tendas. Então esse espaço é suficiente para que nós possamos adorar o nosso Deus. Então enquanto nós estamos ocupando esse espaço e percebemos que mais famílias estão vindo, sendo alcançadas, agregadas, crescendo no reino, por causa da palavra de Deus, a gente antes de tudo tem que mudar estratégias. E muito em breve nós passaremos a ter nos domingos à noite, ao invés de um culto de celebração, nós vamos ter 2 cultos de celebração, para poder receber você e a sua família. Nós temos uma igreja de criança funcionando lá em cima. E graças ao bom Deus, nós também já estamos com a igreja de criança lotada. Nós temos uma igreja de adolescentes lá embaixo. E graças ao bom Deus, a igreja de adolescentes também está lotada. Então o que nós vamos fazer estrategicamente? Nosso primeiro passo de fé. Nós vamos cultuar a Deus em 3 sessões no domingo. 1 pela manhã e 2 à tarde. Fazendo isso, daqui a pouco, nós vamos estar com as 3 sessões lotadas. E aí nós estamos falando de um número expressivo de aproximadamente entre 900 e 1.100 pessoas congregando neste lugar. E aí quando isso acontecer, nós vamos construir a galeria, para que possamos comportar 600 pessoas, 650 pessoas em cada culto.
E aí depois vamos ter 1.300 pessoas reunindo em 2 cultos. E aí, se for necessário, a gente faz 4 sessões no domingo. Até que a gente tome posse desse terreno que está aqui do lado. E depois do mais espaço e de mais espaço. Mas o que nós temos é suficiente para fazermos a boa obra que o Senhor tem nos confiado. Para você que nos visita, eu sou o pastor Renan, é uma honra, um grande privilégio poder receber você e a sua família neste lugar. E o meu coração muito se alegra porque eu tenho certeza que talvez, mesmo que você tenha chegado neste lugar pela primeira vez, eu tenho certeza que os ensinamentos que nós temos aplicado no nosso cotidiano, na nossa vida, têm alcançado a sua casa. Porque se você está aqui pela primeira vez, é porque você veio evidenciar um testemunho de fé. E pastor, o que é o batismo? O batismo ele faz parte de 3 ordenanças distintas do nosso Senhor Jesus. E por mais que a igreja esteja acostumada com o batismo, em alguns momentos, só para você entender, vivemos em uma época em que algumas igrejas já não dão mais tanto crédito ou importância a esse ato de fé tão poderoso. Às vezes o batismo acontece ali no final do culto, muito rapidinho, sabe como assim? Faz a celebração, ó, vocês que vieram, estão liberados, vão embora, agora vamos proceder com o batismo aqui, só com quem tem interesse em ver. Mas o batismo são as evidências de fé, de pessoas que assim como nós, decidiram caminhar na direção da palavra do nosso Deus. E quando nós olhamos para essa realidade, hoje, por um exemplo, nós temos o cumprimento de 3 ordenanças bíblicas. 3. E nós vamos pela ordem estruturar esse sermão prático que você vai vivenciar daqui a pouco, através do testemunho de fé dos nossos irmãos. O que ocorre? Você está aqui presente, mas nós temos também uma igreja online. Nós temos pessoas agora nos Estados Unidos, temos pessoas na Itália, temos gente em Portugal, temos pessoas espalhadas para tudo quanto é lugar do Brasil, aí assistindo esse momento. E o que eu quero chamar a sua atenção? Fique tranquilo, esteja presente. Vivemos em uma época em que as pessoas estão tão preocupadas em registrar o momento, que elas não vivem o momento. Elas não fazem memórias. A pessoa vai a um espetáculo, e aí enquanto ela assiste ao espetáculo, ela está olhando o espetáculo pela tela. Se ela pode ver o espetáculo presencialmente. Quem não pôde estar aqui, está nos assistindo pela tela, mas é porque não pôde estar aqui, mas você está aqui. A nossa equipe de mídia vai fazer toda a cobertura. O que eu preciso que você me ajude? De repente você veio aqui, tem um parente, um familiar, alguém que vai se batizar. Que você permaneça no seu lugar. Até a equipe aqui, os demais irmãos que não estão envolvidos no time de mídia. Você que de repente é um voluntário, está escalado em uma outra área, mas tem alguém que vai se batizar, não pegue o seu celular e vem para frente, porque você não faz parte da mídia nesse momento. Você é um voluntário e não está escalado na mídia. Deixa a mídia fazer a cobertura. Depois você acessa lá nosso Instagram, você vai ter as fotografias, você vai ter as imagens, você vai ter tudo lá, vai ter o culto gravado. Então não se preocupe com esse momento. Viva a memória. Deixa o registro com a equipe que está trabalhando, porque esse é o seu momento. E vai fazer toda a diferença. Quando nós olhamos para essa realidade das 3 ordenanças bíblicas, as ordenanças, ao contrário do que muitos pensam, elas não estão desconectadas. Elas se conectam umas às outras, e é assim que as coisas funcionam. Elas têm uma consequência de conexão, elas têm um propósito. E aí, quando nós vamos direto ao ponto, nós vamos perceber que Jesus, Ele vai falar acerca do batismo nas águas. Ele vai falar acerca da Santa Ceia. Nós temos 2 ordenanças que elas se conectam às evidências daquilo que nós cremos, mas elas são precedidas de uma ordenança que ela tem a ver com o envolvimento do cristão com a sua fé, que é quando Jesus nos diz para pregarmos o Evangelho.
Essa é uma ordenança. Nós pregamos o Evangelho não apenas aqui no altar, no púlpito, pregamos o Evangelho por onde nós estamos, na escola, no trabalho, em casa. E por pregarmos o Evangelho que nós acreditamos e vivemos, nós temos a oportunidade de viver a realização e o cumprimento das demais, que é levar pessoas ao batismo e nos congregarmos como igreja para vivermos a comunhão com o corpo de Cristo. Agora preste muita atenção. Após sermos justificados em Cristo Jesus e nos tornarmos uma nova criatura, após cumprirmos essa ordenança, talvez essa seja também a sua realidade de fé. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Só que quando nós observamos entre esse passo, entre essa transformação, pode ser que essa seja a sua realidade. Pode ser que em algum momento na sua vida você entrou em uma igreja onde o Evangelho foi pregado. E aí no momento da sua reflexão acerca de tudo que foi dito, alguém te perguntou, te deu essa oportunidade e falou: porventura temos alguém no nosso meio que crer nessas palavras? Entende? Quando o ministro fala assim: olha, tem alguém no nosso meio que após ouvir essa palavra, crer para se manifestar com um ato de fé público, que ato de fé público é esse? Você gostaria de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você crê dessa forma, se você entende que Jesus é o seu Salvador, se manifeste levantando uma das suas mãos, dizendo: eu estou aqui, eu creio, essa palavra, ela é uma palavra autêntica, genuína, é a palavra de Deus. Eu reconheço que eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E aí pode ser que você ainda não tenha feito isso na sua vida. Pode ser que você já tenha feito isso na sua vida e não tenha dado o próximo passo. Pode ser que você tenha feito isso na sua vida, tenha dado o próximo passo, que é o batismo, esteja participando da comunhão com o corpo através da ordenança bíblica de estarmos em congregação, em comunhão através da ceia. Mas o que é importante nós entendermos é o que aconteceu na sua vida desde o momento em que você creu. Qual é a mudança? Qual é a transformação? O que as pessoas conseguem evidenciar na sua vida que identifica você como essa nova criatura? É maravilhoso olharmos para a biologia e entendermos que nós temos catalogado inúmeras espécies de seres vivos, animais, plantas, são vários. E para cada catálogo desse, você tem características específicas. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que criatura é essa? Quais são as características dessa nova criatura? Quais são as evidências? Como podemos identificar essa nova criatura? A nova criatura aqui, propriamente dita, é sermos cristãos. Eu uso muito essa expressão aqui porque é uma forma fácil e literal. Talvez você já ouviu, eu não me canso de falar porque vai fortalecer a sua fé, mas para quem ainda não ouviu, se eu digo a você que fui na África, fiz um safari e eu vi um animal do qual eu nunca tinha visto, e ele é cinza, grandão, tem umas orelhonas, tem um rabinho pequenininho na frente, mas tem um rabão grande na frente. Que animal é esse que eu estou falando? Mas tinha um outro lá todo manchado, todo malhado, mas não era baixinho igual um gato, ele era com o pescoção comprido, duas anteninhas em cima assim, ó. Era o quê? Consegue perceber que pelas características dessa criatura, você a identifica? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Você é um cristão. Quando as pessoas forem falar de você, o que elas vão identificar? Pela sua conduta, pela sua postura, pelo som que você emite. Porque
perceptível em cada criatura. As características estão ali. Mas qual é a evidência desde que você se converteu? Ou que você entrou no ambiente, ou que você se permitiu ouvir a palavra? Quais são as evidências? O que nós podemos perceber dentro dessa realidade? E eu preciso compartilhar isso com você, porque a igreja, ela começa sobre esse fundamento. Ao olharmos para Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a partir do versículo 36, olha o que os apóstolos estão falando. Jesus acabara de ser crucificado. Entenda isso. A igreja emerge, ela surge de um momento de dor, de um momento de angústia, de um momento de aflição. Aquele que outrora estava no meio do povo, ensinando, fazendo maravilhas e sinais, curando os cegos, os enfermos, os coxos, fazendo um milagre, transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, a grande pesca e tantas outras coisas. Aquele homem que estava no meio do povo, como um representante de Deus, trazendo as evidências de que ele era muito mais do que apenas um profeta. Aquele homem foi crucificado. O Filho do nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi crucificado. E nesse contexto aqui, quando nós adentramos nessa palavra, em que os apóstolos estão falando dessas evidências, o que ocorre nesse discurso é o seguinte, no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, eles compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, homens, irmãos? Quando Pedro traz aquele cenário, dizendo qual foi a atitude da humanidade acerca de Jesus, o coração daqueles homens, daquelas pessoas, arde, porque ele está falando, e esse Cristo ressurreto no nosso meio. Então Pedro avança dizendo assim, então Pedro disse, Atos 2:38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Esse é um fundamento da igreja. Queridos, se vocês adentrarem aqui ao longo do ano, vocês vão observar que no mínimo, minimamente, nós celebramos pelo menos 3 batismos anuais. Minimamente 3 batismos. Porque nós já organizamos o cronograma da igreja dentro de uma visão celestial, que é propósito de Deus. Você vai pregar o evangelho, as pessoas vão crer, e quando elas crerem, elas vão dar o testemunho de fé sendo batizadas. Então nós já fazemos um batismo no início do ano, fazemos outro no meio do ano, e fazemos outro no final do ano. O que é importante você entender, é que essa não é uma caixa cheia d'água, para a gente cumprir um modismo, para a gente aumentar o nosso clubinho social. Esse não é um ambiente, essas pessoas que vão adentrar a esse tanque, vão participar desse ato de fé. Talvez por muitos de vocês, assim como aconteceram na minha vida, talvez ao invés de ouvir um incentivo, porque eles estão aqui ouvindo a palavra, e talvez você está lá na sua casa, e você não está vendo o que Deus está fazendo na vida deles, você não está preparado, você não está preparada, você não deveria se batizar, vai batizar para quê? Ou você já foi batizado, ou você está negando a sua fé. Nós começamos a ver uma guerra religiosa, nós começamos a perceber as pessoas apegadas, sabe, a algumas questões, que na verdade, nos distanciam mais da fé do que nos aproxima de Deus. E quando nós observamos esse detalhe, aqui nós entendemos, não basta você apenas ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, o seu coração tem que arder como desse povo que ouvira, e assim, e o que nós iremos fazer? Irmãos, o que nós faremos então? Porque entendemos que somos culpados, entendemos que nós também somos coparticipantes, nós também rejeitamos a Cristo, nós negamos a nossa fé nele. O que faremos?
Aí o apóstolo Pedro fala, junto com os apóstolos: arrependei-vos. Se você o negligenciou ontem, se você não acreditou nele, se as evidências não foram suficientes, mas o seu coração arde ao ouvir essa palavra, arrependa-se e seja batizado no nome dele, que é um nome poderoso, um nome que cura, um nome que transforma, um nome que liberta, um nome que te dá um novo destino. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e é por meio dele que nós podemos ir ao Pai. Nós observamos que não basta ouvir, é necessário você crer, e uma fé sem ação, ela é morta. Você precisa ouvir e andar na direção do que a palavra diz. E aí, quando olhamos para esses irmãos, alguns deles, enquanto eu atendia, eu ouvi eles falarem assim: pastor, sabe que eu tenho aquele sentimento de que eu não estou preparado ainda? Aí eu falei: sério? Eu falei: se eu estivesse me preparando para me batizar, eu estaria até hoje aguardando eu ficar pronto para poder me batizar. O batismo não é para quem está pronto. O batismo é para quem reconhece que é pecador. O batismo é para quem reconhece que Jesus perdoa os pecados. O batismo é para quem reconhece que Jesus Cristo salva, liberta, transforma. O batismo é para quem crê na palavra de Deus e decide andar nessa direção. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Então eu encorajei eles dizendo: eu ainda estou sendo aperfeiçoado, eu não estou pronto. Sério, pastor? Sério, eu estou sendo aperfeiçoado, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e é assim que nós temos que seguir. Então nós vamos observar aqui que o passo de fé, queridos, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no propósito que Deus estabeleceu quando enviou Jesus, que foi para nos perdoar, foi para nos redimir, foi para nos remir, para nos transformar e nos dar o livre acesso a Deus, mas isso é por meio da fé. Então nós não temos aqui esse ato litúrgico como um grupinho social para dizer: que legal, quem quiser batizar de qualquer maneira, batiza. Então nós temos esse cuidado, temos esse zelo de ensinar o Evangelho. Eles poderiam já ter sido batizados antes? Sim. Porque nós preparamos uma classe para que eles possam estudar, aprender, entender, mas a vida e a caminhada cristã continua. Quais são as evidências da sua vida, de que você de fato se tornou uma nova criatura? Dessas pessoas todas que estão aqui, 3 pessoas serão batizadas por mim e pelo pastor Jonas. Todas as outras serão acompanhadas de alguém que está cumprindo o ID, de alguém que está orientando elas através da célula, no dia a dia, alguém que está acompanhando eles. Consegue entender? Quando nós adentramos aqui ao tanque e as pessoas que estão sendo acompanhadas, pastoreadas, instruídas através de um GPS, que é um grupo pequeno de salvação através das células, eles entram junto porque é o trabalho deles. Eles trabalhando com essas vidas, eles pastoreando essas vidas. E isso é extremamente importante, você se conectar a essa realidade. Então, quando nós percebemos essa questão, o apóstolo Pedro vai dizer assim: porque essa promessa diz respeito a vós. Quando ele estava dizendo: arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim: essa promessa diz respeito a vós, aquela geração presente, diz respeito aos vossos filhos, a geração vindoura, e a todos os que estão longe, tantos quantos o nosso Senhor Jesus chamar, esses somos nós. O Evangelho perpassa os séculos e nos alcança nesse tempo presente, a todos quanto o Senhor Jesus chamar, a todos quanto crê. Você que me escuta nessa manhã, você que está através da web, você que já ouviu essa palavra em outros momentos, e com muitas outras palavras, versículo 40, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa.
Às vezes nós não queremos, sabe, queridos, a palavra santo, no original, no grego, é kadosh, que significa ser separado. Quando 1 Pedro 2,9 fala, vós sois a geração santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Vocês são uma geração separadas. Agora, o que tem acontecido, né, no tempo presente? As pessoas vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, crer que Ele é poderoso, que Ele é abençoador, que Ele tem muitas coisas, mas as pessoas não querem se separar dessa geração perversa. As pessoas querem conviver no meio do pecado, da promiscuidade, do engano, da mentira, do adultério, da fornicação, do roubo. Sabe, elas não querem serem resgatadas. E Jesus, Ele veio para tirar você dessa geração perversa. Ele veio para salvar você, para me salvar, para nos salvar dessa geração perversa. Quando nós olhamos para essa realidade e entendemos, aí se cumpre o versículo 41. Então essa palavra tendo sido evidenciada, esses milagres, essas maravilhas tendo sido explanadas, versículo 41 vai dizer assim, ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu fico pensando, como deve ser batizar 3.000 almas num dia? É um dia inteiro. Deve ser um dia inteiro. Porque imagina, a gente separa uma manhã para poder fazer um batismo desse aqui, e é maravilhoso. Agora você imagina, haja abraço, e a multidão vindo, e a salvação, porque são evidências do milagre. Agora você acha que os apóstolos estavam aborrecidos, entristecidos, das multidões estarem vindo? Não, porque existe gozo, existe alegria. E o que é importante nós entendermos? Qual é a diferença para a vida de vocês? Como é que essas palavras serão consolidadas? É quando vocês observarem os detalhes do versículo 42. Porque aquelas quase 3.000 almas que se batizaram, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que vai fazer diferença não é o momento em que você desce, é o momento que precede o batismo, o seu ato de fé, e o que você faz depois que você se torna uma nova criatura. Você se manter firme no Evangelho, você se manter firme em comunhão com a igreja, você se manter firme nessa caminhada com um propósito. Queridos, em linhas gerais, o batismo, ele não salva, mas ele é uma ordenança para os que estão sendo salvos. Ele é uma ordenança, é uma regra de fé. As evidências disso nós podemos observar. Uma delas é Jesus na cruz, no meio, um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. E esses dois ladrões, um zomba de Cristo, um faz desdém, dizendo, se tu és o Cristo, se você é o Filho de Deus, salva a ti mesmo e salva a mim também. Como se pudesse zombar, sabe? Enquanto que o outro ladrão fala assim, olha, não fala essa baboseira, porque você e eu, nós merecemos estar aqui. Nós estamos sendo crucificados, nós somos condenados e nós deveríamos estar aqui, mas este homem é justo. Senhor, lembra-te de mim quando adentrares no paraíso. E Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos isso na prática. Nós podemos contemplar Jesus falando sobre essa questão em Marcos 15, 16 e 17. Jesus Cristo, ele afirma o batismo como sendo algo anexo, é importante. Portanto, vocês vão pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Por que Jesus não disse assim? Vão pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer e não for batizado será condenado. Ele não fala sobre isso. Ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Por quê? Quantas pessoas nós já pregamos no leito de enfermidade no hospital que creu em Jesus e que não teve oportunidade de descer no tanque batismal, mas que está salvo? Consegue entender? Quantas pessoas que entregam a vida para Cristo e antes do processo, o Senhor recolhe.
Mas as pessoas que estão assim como eles, que caminham na fé, de repente você pensa assim, pastor, então eu não preciso de batizar. Não, é uma ordenança bíblica, para quem crê. Aí você entrega a vida para Jesus e vai ficando na igreja, ficando para a igreja, você está negligenciando uma ordenança bíblica. Você está negando o seu ato de fé. Ao atendermos as pessoas e conversarmos com as pessoas, aí às vezes as pessoas falam bem assim, eu não quero me batizar ainda. Aí você fala assim, por quê? A pergunta é muito simples. O que é mais importante na sua vida que você não quer abrir mão do que, de fato, abandonar o pecado e viver a sua boa prática? Consegue entender? Porque a única coisa que pode nos impedir é nós não querermos viver uma nova vida em Cristo. Então, quando nós entendemos esse propósito, nós avançamos. E aí, para eu trazer alguma clareza para você, o batismo, a palavra batismo, ela tem um significado de imersão. E, inclusive, ela não era usada para o aspecto específico de fazer a pessoa descer as águas. Um dos termos em que se usava o batismo é quando eles pegavam o pano para poder cingir, para poder pintar. Então a água tinha um corante, e aí eles batizavam o tecido, eles imergiam o tecido, e aí aquele líquido que estava ali mudava aquele pano e ele saía de uma outra cor, saía novo. Então eu estou te dando um contexto histórico, onde batizar o pano significava imerge o pano na sua estrutura normal, e quando você trouxê-lo novamente à tona, ele virá transformado, modificado. Batismo é imersão. E aí quando nós olhamos para esse detalhe, e eu gosto muito de falar sobre isso, ninguém aqui está depondo contra a fé de ninguém. E é muito comum a gente administrar esses conflitos. Para pensar comigo. Talvez o seu pai ou a sua mãe, porque olha só, a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então nós somos orientados por meio da palavra. Por que é que nós temos o cuidado? Você vai entrar aqui nessa igreja e todas as vezes que você sentar para ouvir um sermão, você vai ouvir a palavra. E não são poucos versículos. Você vai ouvir todo o contexto, toda a história acerca da palavra. Porque é a palavra que nos orienta sobre como nós devemos proceder. A regra magma, a carta magna da igreja está na palavra. Então é por meio dela que nós ensinamos. E aí, só para você entender, quando nós olhamos para essa verdade tão simples, o batismo ele ocorre quando? Quando existe arrependimento. De quê? De pecados. E aí, só para você entender, se foi dessa forma que você caminhou, porque na nossa cultura, e aí é importante você ficar atento, a cultura, ela é muito forte em qualquer país, em qualquer nação, em qualquer ambiente. Se você chegar numa aldeia, numa cultura indígena, eles têm os costumes deles ali. Se você for para um outro estado aqui no Brasil mesmo, você vai perceber que tem algumas culturas muito enraigadas ali. Quando você vai para outros países, você vai perceber a cultura ali. Porém, a palavra de Deus é a cultura do céu, não é a cultura dos homens. E aí, quando nós entendemos isso, como que nós procedemos? Nós vamos proceder aqui. As nossas crianças, nós apresentamos elas a Deus, dizendo, Senhor, esse é o meu filho, Senhor, essa é a minha filha. Eu quero apresentar ao Senhor, para que o Senhor possa guardá-lo, livrá-lo, como pai, como mãe. Eu quero instruí-lo no teu caminho. Foi o Senhor que me deu, Deus, obrigado pela dádiva da vida. Então nós apresentamos as crianças ao Senhor. E por que nós não batizamos as crianças? Porque o batismo, ele tem a ver com arrependimento de pecado. Você pode pegar a Bíblia de A a Z e você vai perceber isso. Você não vai encontrar uma evidência. Talvez você está, o pastor está ofendendo a fé do meu pai, da minha mãe, do meu tio que estava aqui. Não, eu quero dizer para você, papai, mamãe, que talvez alguém aqui foi batizado na religião, na sua fé, na sua crença. Eu respeito isso, e a minha orientação para eles é o seguinte: se o que o seu pai queria fazer, se o que a sua mãe queria fazer, era que você seguisse a Deus enquanto você era criança, você não tinha consciência, e ele foi lá, e levou você, e você foi batizado enquanto criança, e hoje, enquanto adulto, você decide
honrar esse pacto. Você está dizendo para o seu pai: pai, mãe, eu não estou negando a minha fé, porque quando você me levou lá criança, dizendo que estava me batizando e apresentando para Deus, hoje eu te digo como adulto e com consciência: sou pecador, sou pecadora, mas eu quero afirmar a minha fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Então você entende que eu não estou depondo contra a sua fé? Porque se você aprendeu dessa forma, você fez certo. Foi assim que você foi ensinado, que você foi instruído. Levar o seu filho e batizar ele. Mas eu digo que você, na verdade, estava apresentando ele a Deus. Porque batismo tem a ver com arrependimento de pecados. E Jesus diz assim: deixa vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque delas pertence o reino dos céus. Porque elas são inocentes, elas são simples, não são maliciosas. Uma criança não tem consciência de pecado. Por isso que hoje nós vamos proceder com o batismo, mas também vamos apresentar uma criança. 2, 3, 4, 5, de vez em quando aqui é assim. Mas eu quero que você entenda, não é para ferir a sua fé. É para estimular você a crer na palavra. Escuta. Desenvolva o hábito de ler a Bíblia na sua casa. Se você tem dificuldade, frequente mais a igreja. Mas frequente a igreja que prega a palavra. Não adianta você ir num lugar onde você tem um sermão e uma liturgia, onde as pessoas falam delas mesmas, dos pensamentos delas, das regras delas, dos domínios delas. Porque nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Então é uma honra ter você aqui. E ninguém aqui está negando o ensinamento que você fez, muito pelo contrário. Eles estão dizendo o seguinte: o Senhor me levou sem consciência, Pai. O Senhor me batizou sem eu ter nem noção do que estava acontecendo. Mas hoje eu dou um testemunho de fé. Era para Deus que o Senhor queria me apresentar? Jesus me reconcilia com Ele. Então eu creio em Jesus. E eu quero fazer isso publicamente. Quero dizer para você, pai, mãe, vovô, tio, primo, parente, você que está aqui. Se você um dia foi batizado enquanto criança, o seu pai queria o seu bem, queria o seu melhor. Mas o que Cristo tem para você é salvação. E salvação vem por meio de arrependimento de pecado. Confissão. O escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou entre os mortos, você vai ser salvo. Então você precisa confessar. Ato público. Então nós vamos proceder com essa primeira festa linda. E depois eu falo com você sobre a segunda ordenança, para poder contextualizar você. Amém? Deixa eu descer aqui. Hoje eu peguei o pastor Jonas para ser o termômetro. Vai lá, pastorzão. Dependendo conforme tiver água aí, pastor, eu vou deixar por conta do senhor aí. Vou até pedir o pastor Tiago para trocar. Tem tanto pastor, bota logo vocês dois aí dentro. Eu estou começando a pensar, cadê o pastor? Pastor Tiago, eu acho que eu vou começar a mudar esse negócio aqui, tá? Largar o pastor Tiago e o pastor Jonas aí de uma vez só, que aí já resolve. A cara tá boa, né? Amém, vamos orar? Pedir vocês que estão aqui, que se coloquem de pé, por gentileza. Você que é pai, que é mãe, que é amigo, estenda suas mãos para cá, para o lado deles aqui. Paizinho, nós queremos louvar o teu nome. Queremos render graças ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa, onde os teus filhos estão dando um testemunho de fé prática. Cremos, ó Deus, cremos que nessa manhã de salvação, de evidências, cremos que nessa manhã o teu nome está sendo glorificado e que muitas vidas, muitas famílias estão sendo impactadas e transformadas através do testemunho de fé dos teus filhos. Assim como nós fizemos há alguns anos, os teus filhos iniciam uma nova jornada e enquanto igreja nós queremos acolhê-los para que eles cresçam em conhecimento e em graça para a glória do teu nome. Amém. Podem sentar, vamos lá que vai dar tudo certo.
Já esteve pior. Não, tá tranquilo. Vocês desligaram o ar hoje de manhã? Eu tô achando que desligaram o ar, ligaram só agora. Tá bem tranquilo. Ó, tô falando para vocês com toda sinceridade. Não tá morna não. Mas não tá fria. Gente, como, olha aqui que delícia. Tá muito bom, muito bom. Vamos lá? Nós vamos começar com a Yara. Por favor. Yara, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir e nos conceder a salvação? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero nascer do teu Espírito. Aleluia! Minha carne, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida. A irmã Luzia. A Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Às vezes isso demora um tempo mais, porque as evidências desse milagre é na vida daquele que está sendo salvo. Nós estamos agora com a sua filha lá nos Estados Unidos, vendo você aqui. Tivemos a oportunidade de conhecer a Fernanda, e através da Fernanda a Mônica se batizou, o Edmar se batizou, a Cris se batizou, o Marcelo se batizou, o irmão Cleaci se batizou, a irmã Luzia está se batizando, daqui a pouco os netos, os demais filhos. Isso é maravilhoso. Aí ela, falta 2 netos, amém, eu creio. Irmã Luzia, a senhora crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer, perdoar os nossos pecados, nos redimir? Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mariceia. Irmã Mariceia, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer, para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero nascer do teu Espírito.
vai estar participando do batismo da Lara. Pode vir, Lara. Da agora para frente, vocês começam a ver pessoas que estão se batizando com alguém que está cuidando delas. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. Lara, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, seguir. Quero convidar agora a Tainã. E a Ana Júlia. Senhor Jesus disse que Ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos, a fim de que os nossos frutos permaneçam. Isso é maravilhoso, quando nós temos a oportunidade de ver alguém frutífero, multiplicando. Isso é uma bênção. Ana Júlia, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Nasci como sou. Sofia! Como é maravilhoso ver as crianças nascerem nesse lugar, crescerem no Evangelho e seguirem firmes na promessa, né, Paty, Júnior? Sofia, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo.
Larissa. Criação eu sou. Queridos, vocês não fazem ideia do quanto é gratificante quando a gente recebe uma família e nós vamos conversar com os filhos, com os adolescentes acerca do batismo. E mais do que a convicção que eles têm acerca do que Jesus fez por eles, é a convicção do chamado e do propósito. Isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Larissa, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar, perdoar, redimir, te reconciliar com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo para viver assim como sou. Convidar a Isabela Santana. Ariana. Um dia desce batizando, outro dia desce batizando, né? Lindo, graças a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Você vê fruto dando fruto, isso é lindo demais. Minha filha, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Eu Santo. nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo para viver assim. Letícia. Como sou. Letícia, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Bárbara Borges Medeiros. Maria Eduarda.
Chegou o grande dia, minha filha. Que maravilha, né? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Melissa, Melissa, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Chamar o Renan Borges. Davi. Davi, foi muito bom a nossa conversa, porque você entendeu que você não pode limitar o seu potencial, não é isso? Você pode até espelhar em alguém e ter como referência, mas Deus criou você para ser algo muito especial. Então nunca desista disso. Seja você em Deus e Ele vai te honrar em todos os passos da sua vida, tá bom? Davi, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e esse para nos redimir, nos perdoar e nos reconciliar com o Pai? Creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pedro, Morar aqui, morar aqui. Pedro, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
Lucas Medeiros. Lincoln. Pensa no motor V8 aqui batendo aqui, ó. Meu Deus. Até agora tava tudo igual uns fusquinhos assim. Aqui tá igual um V8. Rapaz, vai devagar aí, moço. Olha aqui, que coração é esse? Queridos, aprendam isso. Deus é pai. Filho de crente não é neto de Deus. Deus não é avô, Deus é pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lincoln nasceu, assim como a Sofia, nasceu e foi criado no Evangelho. E aí, conversando com ele sobre a decisão, ele falou assim: pastor, eu entendi que chegou a hora, eu já tenho idade e eu quero me batizar. Eu também quero fazer parte do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente vai instruindo nossos filhos, eles vão crescendo, e a gente não presta atenção no detalhe. E ele, graças a Deus, teve esse despertamento e hoje está aqui, dando testemunho de fé dele. Lincoln, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Isaac, Isaac é pequenininho assim, mas pensa no menino apaixonado pela palavra, viu? Pensa no menino que estudou a apostila e se deixasse, ninguém dava aula não, porque ele pergunta com força, né, meu filho? Graças a Deus, também criado no Evangelho, mas chegou o momento de tomar a sua profissão de fé, né, lindão? Isaac, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer e nos perdoar dos nossos pecados, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a Mateus, Mateus é irmão do Isaac, e pelo que eu estou vendo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de cumprir aquele princípio de quando for chamado a atenção pelo pai, ou quando uma pessoa
chamar ele para conversar, dele baixar a cabeça, porque crescendo desse jeito só vai ter um jeito dele conversar com a gente, olhando para baixo. Vai parar onde desse jeito, meu filho? Olha o tamanho dessa criança, graças a Deus. Mateus, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e esse para nos perdoar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce. Chamar o Scheider. Seja tua vida, Jesus. Convidar também o Leonardo. Aleluia. Leonardo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, nos perdoar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. De novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Mariana Ângeles. Raíssa. Raíssa, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Gabriela Nunes. Axa. A Gabi é noiva do Patrick. Chegaram recentemente na igreja, a gente fala assim recente, porque são novos na fé. Se batizaram, trabalham no voluntariado,
trabalham com célula e estão dando frutos já. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, queridos. A Gabi não está aqui por um acaso, ela está aqui porque ela cuida da Axe. Assim como todos os outros líderes que vieram aqui juntos, é porque estão fazendo esse trabalho. Isso é maravilhoso demais. Axa, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, mas me ver assim como sou. Patrick, Bernardo, aproveitar que a Gabi acabou de sair da água aqui, eu dar uma pressionadinha. O ano que vem tem casamento, hein, gente? Tá tudo certo. Bernardo, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir, nos reconciliar com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu não esperava, eu abro a minha casa. Raif, Raif, eu quero que você saiba, meu filho, já te falei isso pessoalmente, que a sua atitude de fé no gabinete aquele dia traz uma mensagem poderosa que glorifica o Pai. Nunca tenha medo da sua atitude de fé, porque o Senhor vai te honrar. Ele vai estabelecer sobre a sua vida um propósito muito poderoso. Você só precisa crer e andar nessa direção, na direção da palavra de Deus. O Senhor é contigo, tá? Raif, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, nos redimir e nos reconciliar com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Vamos orar agradecendo a Deus? Isso tudo que você viu está preparado para você. Basta você crer. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós rendemos graças ao Senhor, porque hoje se cumpriu
mais uma das suas ordenanças. Pessoas que estão crendo no Senhor como único e suficiente Salvador e que estão publicamente dando um testemunho de fé. Tudo isso para a glória de Deus Pai. E essa é a nossa oração de gratidão, no Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se colocar de pé, querido, mais uma vez, para adorarmos ao Senhor juntos? Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos neste momento, queridos. É uma manhã de gratidão, de adoração ao Senhor. E Ele está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. No início eras a palavra. Cante. Com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome. Declare. Levante as suas mãos e declare o nome de Jesus, meu. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo, maior que tudo Ele é. Maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus, porque deste a vida por nós, porque vidas se renderam a ti, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos em adoração a ti, meu Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. Nós te agradecemos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. A morte venceste. Declare. O céu te adora. Derrama a tua glória. Rasga o seu coração nessa manhã e diga: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Que teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.
santo, santo, santo. Só tu és santo. Larararara. Não há outro Como tu, Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Declare, santo, santo, santo. só tu és santo. Larararara. Não há outro Como tu, Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Rasgue o seu coração nessa manhã e declare: só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Eu quero ouvir só a igreja declarar, e só tu és. santo, santo, Só tu és. Larararara. Não há outro. Não há outro, não há outro como só tu és. Só tu és santo, Jesus. Só tu és. E não há outro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que se compara a ti, Jesus. E junto com os anjos, junto com os serafins, cantamos que só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Declare que só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Declare uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou, e deixa eu ficar nesse lugar. Declarei aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. Sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não há, não há. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Espero que você esteja se sentindo muito bem mesmo, porque esse é o melhor lugar que nós possamos estar, na presença de Deus. Por favor, tome o seu assento. Nós vamos proceder com um segundo ato de fé, que é uma ordenança do Senhor Jesus também. E não, queridos, não tem uma câmera que eu passo por ela ali e saio vestido seco do outro lado não, tá? É uma correria para poder conseguir lá embaixo me trocar e voltar rapidinho. Pensa num corre, ó, coraçãozinho daquele V8 que estava aí agora, se chegar perto do meu tá perdendo, tanta pressão. Aleluia, que festa linda, não é verdade? Nós temos uma segunda ordenança instituída pelo Senhor Jesus, e sobre essa eu quero falar com vocês. Quando nós olhamos para a instituição da ceia,
nós vamos observar que Jesus ele ficou por 3 anos e meio. O seu ministério se desenvolveu durante 3 anos e meio aproximadamente. Os teólogos trabalham dessa forma, porque consideram o ministério de Cristo a partir dos 30 anos. E aí a sua vivência, o período em que ele esteve na terra, exercendo esse ministério, levou em torno de 3 anos e meio. Mas eu prefiro acreditar que desde o seu nascimento, Jesus já estava cumprindo o seu propósito. Às vezes nós ficamos esperando, quando eu for consagrado, quando eu for separado, eu vou agir. Deixa eu te explicar. Deus te chamou, anda nessa direção que você já está valendo, você já está no propósito, você já está no ministério. Não abandone a sua fé. Mas Jesus, certa vez, ele chega para os discípulos e fala bem assim: eu desejei muito participar desse momento com vocês. Jesus estava celebrando a ceia e naquela noite ele ia instituir essa nova aliança. Entenda que conforme ordenança, conforme padrão de fé dos judeus que anualmente iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, porém nessa noite foi diferente. Jesus ele fala com seus discípulos o seguinte: olha, essa é a nova aliança, esse é um novo pacto que está sendo estabelecido. Então ele estabelece uma nova aliança por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição. Ele fala: o meu corpo vai ser entregue por vocês, vai ser moído, o meu sangue vai ser derramado. Então todas as vezes que vocês comerem deste pão e que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nós temos o hábito, eu não sei como é feito por aí, mas biblicamente quem participa da ceia, são as pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus, que deram o seu testemunho de fé público, e que agora se tornam parte do corpo de Cristo, e agora começa a ter comunhão com o corpo. Mas nós aqui na igreja fazemos assim: essas pessoas, enquanto elas não haviam passado pelo batismo, nós oferecemos o cálice com o pão, com o suco de uva, mas profeticamente, para que você não fique sem participar da comunhão com a igreja, nós também distribuímos os elementos, distribuímos uma uva, para que você, quando pegar a uva, você possa fazer um ato de fé, dizendo: Senhor, eu sei que assim como o suco de uva, como a uva foi processada e se transformou no suco, a minha vida também precisa passar nesse processo. Ao ingerir essa uva, eu quero declarar que eu quero me preparar, eu quero me batizar, eu quero fazer parte do corpo. Me prepara. Hoje vocês vão participar com os elementos. Hoje não vai ser com a uvinha, hoje vocês vão participar com o pão, hoje vocês vão participar com o suco de uva. E nós temos tido tanto cuidado, queridos, porque algumas pessoas, elas não podem comer o pão com glúten. Então no meio dos nossos elementos, nós temos o pão e nós temos a ceia, temos cálices que foram preparados exatamente para você que de repente: pastor, eu não posso comer o glúten. Então a gente tem o cálice para que você possa participar, porque essa é uma atitude de fé que nós temos. E nós não fizemos isso porque temos muitos irmãos que têm essa necessidade, mas nós fizemos isso como um ato profético, porque nós sabemos que temos familiares nossos que ainda não desceram as águas do tanque batismal, mas que quando eles fizerem isso, estarão em comunhão conosco, e nós já estamos dizendo para eles: o seu lugar está preparado e o seu pão sem glúten está aqui te aguardando. Isso é atitude de fé, entende? Isso é importante. Porém, quando nós vamos olhar para essa verdade, o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo uma instrução que é muito poderosa na sua carta aos Coríntios, quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 11, e no versículo 23, ele vai trazer essa ordenança acerca de como que nós devemos proceder. Coríntios 11, 23, ele fala assim: segundo o que eu recebi do Senhor, que eu também vos entrego, é uma advertência, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Preste atenção. Quando Jesus fala com os discípulos, eu desejei muito ter esse momento com vocês, porque ele estava estabelecendo a nova aliança. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, a traição, a dor da traição, não fez com que ele desistisse do propósito. E às vezes nós desistimos dos planos, dos propósitos que Deus tem para a nossa vida por causa de frustrações tão pequenas. Mas Jesus, na noite em que foi traído, ele deu graças, ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Agora fiquem atentos vocês, versículo 26, porque todas as vezes, ou porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos por hábito celebrarmos a ceia uma vez por mês, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas existem muitos cristãos que esfriaram na sua fé, e às vezes num domingo, quando a igreja vai se reunir para celebrar a ceia, eles estão envolvidos com outras coisas, dizendo assim: não tem problema, domingo que vem eu participo, dessa vez não dá, mas numa outra vez eu vou. Mas o cristão precisa entender que quando nós nos reunimos como igreja para celebrar, nós nos reunimos como igreja, da qual vocês fazem parte do corpo, para dizer para o mundo, para as testemunhas, para dar uma resposta de fé dizendo: Jesus morreu, ressuscitou, Ele foi para o Pai, mas Ele nos fez uma promessa: Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele vem nos buscar. Então nunca negligenciem isso. Cuida dessa agenda de vocês, porque quando a gente avança, olha, portanto todo aquele que comer do pão e beber do cálice, versículo 27, portanto todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Essa é uma reflexão para você entender: eu errei, eu falhei, se arrependa. Essa é uma autoanálise. É quando você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, me perdoe, eu quero estar em comunhão com o Senhor, eu não deveria ter feito isso ou aquilo, mas eu estou arrependido. Mas não deixe de estar em comunhão com o corpo. Eu quero orar pelos elementos, quero pedir vocês que permaneçam assentados. A nossa equipe vai passar, pode permanecer aí, queridos, para ser mais dinâmico. A nossa equipe vai passar distribuindo os elementos. Você que porventura está nos visitando e que você está em comunhão com o corpo, de repente é membro de uma outra igreja, está em comunhão plena, trabalhando em atividade, você também pode participar. Você que nos visita e que de repente: pastor, eu ainda não me batizei, eu ainda não dei meu testemunho de fé, mas eu gostaria de participar. E é você, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos, que quando eles estiverem passando com o cálice, depois eles vão levar para você uma uva, e aí você pega essa uvinha para que você possa estar em comunhão com a igreja, participando também. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós sabemos que o pão não deixará de ser pão, que o cálice de uva não deixará de ser suco de uva, mas em memória do Senhor, Deus, nós tomamos posse dessa ordenança e cremos que o Senhor, na noite em que foi traído, o Senhor pegou o pão, deu graças, o partiu, e semelhantemente pegou o cálice, bebeu e instituiu a nova aliança no teu sangue. E nós, na manhã desse dia, queremos declarar publicamente, com a nossa fé, de que aguardamos aquele dia em que o Senhor virá buscar a tua igreja. Somos o teu povo, somos o teu corpo, somos a tua igreja, e ansiamos pela sua volta, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito Santo sonde o mais profundo do nosso coração, e o Senhor possa encontrar corações arrependidos, contritos, quebrantados, dispostos, a Deus, a pedirem perdão, a se arrependerem, para avançarem na direção do plano que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Você crê nisso, diga amém. Os irmãos podem passar com os elementos. Você que vai participar com a uva, mantenha a sua mãozinha erguida assim, para que eles possam encontrar você, tá bom? E aí a equipe vai levar a uvinha para você. Isso, levanta a mão bem alto para eles acharem você.
se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das Você que já pegou o elemento, você pode se colocar de pé. Porventura temos no nosso meio alguém que não recebeu o elemento ainda? Fazer assim por ordem. Uva. Quem ainda não pegou a uva, levanta sua mão bem alta assim, ó. Tem alguém que não recebeu a uva? Temos alguém que não recebeu o cálice e os elementos? Faz o sinal com a sua mão. Temos aqui uma pessoa que precisa do elemento aqui, ó. Desse lado tem alguém que não recebeu o cálice, o pão, o suco de uva. Temos aqui uma pessoa. Amém. Glória a Deus. Estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Queridos, haverá um dia em que o nosso Senhor vai nos servir na eternidade. Enquanto isso, se alegre pela oportunidade que você tem de estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, mas nunca tire do seu coração essa ardente expectativa de que um dia o nosso Senhor Jesus, Ele vai nos servir. Nós vamos cear com Ele, vamos celebrar este momento com Ele. Você pode participar do pão, você pode participar do cálice. Você que está com a uvinha, você pode, faça a sua oração de fé antes de comer e fala: Deus, me transforma, me dê essa oportunidade de
ser transformado pelo poder da sua palavra. Participemos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus, aleluia! Quero pedir você que tome seu assento só por mais alguns minutinhos, porque na manhã desse dia nós vamos proceder com a apresentação de uma criança ao nosso Deus. Eu quero convidar aqui a Clara Rio Pinheiro, e é claro, ela vai vir no colo da mamãe ou do papai, Estefânia e Lemuel. Glória a Jesus. Quero convidar também, de repente, eu vi aqui que o vovô e a vovó estão aqui. Eu também vi uma vovó aí, está ali. Ainda bem. Convidar vocês aqui, os familiares tão lindos. Convidar a Marininha, né, Marina? A Marina tem que vir. Aos nossos apóstolos, por favor. Que coisa linda, viu, Lê? Uma intercessora dessa aí tem como dar errado não, viu, minha filha? Lemuel, meu filho, você não faz ideia a alegria do meu coração, porque eu vejo aqui geração. Um dia o seu pai ergueu você aos céus, apresentando você a Deus, e hoje você é um homem de Deus, temente ao Senhor, tem a sua família na presença. E você fez assim com a Marininha, trouxe ela aqui no altar. A Estefânia tem o privilégio de ter um grande exemplo dentro de casa. E vocês trouxeram a Marininha no altar dizendo: Senhor, é sua. Quero apresentar ao Senhor.
E eu sei que as promessas, os planos que Deus tem na vida de vocês é geracional, vai alcançar o coraçãozinho dos filhos de vocês. E hoje você está aqui, trazendo a Clarinha. Ele falou que o ano que vem também. Lemuel é daqueles que decidiu, nós vamos encher essa igreja de um jeito ou de outro. Olha o que você fala no altar, rapaz, que depois... Vai encher a igreja de um jeito ou de outro, Lemuel? Aleluia, que honra, que privilégio. Cadê? Vou precisar de um auxiliar aqui. Pastora, meu amor. Se você me permite, eu vou pegá-la das suas mãos. Ou melhor, você vai me entregar, né? E eu vou honrar uma unção que está sobre esse altar. E eu vou entregar para o nosso apóstolo. Aleluia. A tua palavra é fiel e verdadeira. Um dia assim aconteceu com o nosso Salvador. Foi apresentado ao nosso Deus, cumprindo o propósito que o Pai havia determinado. E hoje aqui está a Clarinha, o milagre do Senhor. E nós a apresentamos sobre este altar, diante do Senhor, profetizando: Clarinha é do Senhor Jesus. Clarinha é um instrumento vivo do nosso Deus. E será, ó Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Nós a abençoamos a sua família, em nome de Jesus. Amém. A minha mão é mais confortável, que parece um berço, entendeu? Vamos tirar uma foto linda aqui? Stefânia, para vocês apresentarem para ela esse dia tão marcante. Nós é que somos gratos, meu filho. Nós é que somos gratos. Gratidão, apóstolos. Gratidão, minha irmã. Você pode ter certeza que nós somos gratos a Deus pela sua vida. Sabemos que os nossos nomes também têm sido apresentados a Deus por meio da sua oração. Gratidão, tá? Que Deus continue te abençoando. Quero convidar você a se colocar de pé, te agradecer. Quando é um domingo de festa tão especial assim, a gente acaba tendo um tempinho um pouquinho mais prolongado. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua paciência, por você se permitir estar aqui. Logo mais, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Você é o nosso convidado. Caso tenha na sua agenda disponível, venha participar conosco. Tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado nessa manhã e edificado também na parte da tarde, tá bom? Coloca a sua mão sobre o seu coração, porque você vai sair daqui abençoado. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por cada família aqui representada. Pessoas, ó Deus, que talvez já havia um bom tempo que não vinham neste lugar, mas eles entraram neste lugar nessa manhã, e eu quero profetizar na direção da vida deles a bênção do Senhor. Eu quero declarar, ó Deus, sobre cada família aqui representada, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia. Eu quero, ó Deus, declarar sobre cada pessoa presente, aqueles que já têm estado conosco já há algum tempo. Meu Deus, que o Senhor possa renovar a fé dos teus filhos, que eles possam viver o sobrenatural e as promessas que o Senhor tem para eles. No nome santo e poderoso de Jesus, nós te agradecemos,
porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal e tem nos impulsionado através da Tua palavra para seguirmos na direção dos planos e os propósitos que o Senhor tem para nós como igreja. No nome de Jesus, nos abençoe, nos mantenha firmes na nossa fé, até aquele grande dia que o Senhor virá nos buscar para vivermos contigo na eternidade. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês!